Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores candidatos, o Sr. Professor Dr. Vitalino Canas, o Sr. Juiz Conselheiro Clemente Lima. De facto, fomos colegas de faculdade naqueles heroicos 5 anos, em que entramos numa faculdade a ferro e fogo e conseguimos sair de lá numa faculdade, enfim, decente, não é? E que evoluiu, e também pela mão do professor Vitalino Canas, e evoluiu para uma grande faculdade, e é de facto uma grande faculdade, e tem sido uma grande faculdade, e uma escola de referência. E relativamente aos currículos, eu reparei no currículo do Sr. professor Vitalino Canas e vejo que se concentrou muito, ou quase exclusivamente, nas áreas jurídicas. Deixou de fora, por exemplo, antes disso, dizer que gostei de o ouvir dizer que se honra por ter sido advogado. E eu acho isso importante, porque uma sociedade que não tem advogados não é uma sociedade livre. E isto é importante que se fixe e que se tenha consciência disso. Mas acho que há aqui uma omissão, e essa omissão tem a ver com a nova política para a toxicodependência em termos de prevenção e em termos de combate à toxicodependência, que foi por si criada, elaborada, num quadro legislativo novo, ao qual eu tive o gosto de dar continuidade. Porque dei continuidade, apesar das críticas, porque muitas vezes há a ideia de que só a esquerda é que tem ideias inovadoras em determinadas áreas. E não queria deixar de realçar esse ponto, porque acho que é muito importante. Segundo ponto, relativamente ao currículo do Sr. Juiz Conselheiro Clemente Lima, registrei, ele é extenso, registrei aqui a comarca onde ambos fomos juízes, a comarca de Alenquer, aquela belíssima terra, com belíssima gente, mas não fomos ao mesmo tempo, fomos em períodos diferentes, e eu lembro-me de ter falado consigo antes de ir para lá. Um outro ponto que eu queria referir é, esta é das audições mais importantes que nós temos dentro do leque de audições que nós fazemos. Nós estamos a falar do Tribunal Constitucional, que é o último tribunal de recurso que há em Portugal. Depois do Tribunal Constitucional, dentro do quadro judicial nacional, não há mais recursos. Portanto, as decisões dos juízes do Tribunal Constitucional são decisões definitivas. O que quer dizer que a responsabilidade, a formação, a preparação e a honorabilidade dos juízes do Tribunal Constitucional não pode ter qualquer dúvida. Não pode subsistir qualquer dúvida relativamente a isso. E eu tenho aqui 3 questões para pôr, 3 questões concretas. Uma, e que eu acho que é um problema não só do Tribunal Constitucional, mas do sistema judicial nacional. Já aqui fiz a mesma pergunta relativamente à composição do Conselho Superior da Magistratura, é perguntar porquê esta desigualdade de género. Porque se os senhores forem votados favoravelmente e forem juízes do Tribunal Constitucional, o Tribunal Constitucional passará a ter 13 juízes, porque é essa a sua composição, sendo que 9 são homens, sexo masculino, e 4 do sexo feminino. Não é desigualdade de género, é desequilíbrio de género. Sim, mas também é desigualdade. É desigualdade. E, portanto, este problema não se põe só com o Tribunal Constitucional, põe-se com a composição dos Conselhos Superiores do Ministério Público e do Conselho Superior da Magistratura, e dá a sensação que o Tribunal está ainda no século XX, ainda não percebeu que no século XXI as coisas são diferentes e que há juristas de grande mérito, não só nas magistraturas como nas universidades, e em grande número. E por isso, não sei porque os deputados nesta Casa têm esta tentação de indicar sempre homens para estes lugares. Não sei qual a explicação. Alguns, é verdade. Alguns. No Conselho Superior da Magistratura isso foi patente. Não, é mais que patente. Aqui não é tão patente, mas no Conselho Superior da Magistratura foi patente. Eu perguntava se acham que o Tribunal Constitucional, com esta composição, é de facto um órgão judicial do século XXI ou ainda se mantém como um órgão judicial do século XX. Depois, há aqui uma outra questão, esta de caráter técnico, e que tem a ver com as razões de saída da senhora juíza Clara Sotomayor do Tribunal Constitucional. Muita coisa se disse, muita coisa eventualmente se inventou, porque é normal inventar-se muitas coisas nestes momentos, mas a única coisa que eu li e que me mereceu credibilidade foi a sua carta
de explicação das razões da sua renúncia, em que ela diz que renuncia por uma questão técnica que é importante, e volto a dizer, e que tem a ver com uma coisa que raramente se fala, que é com a independência interna dos juízes. Só se fala da independência externa dos juízes. Isto é, não está ligado à empresa A, não está ligado ao fulano tal, não está ligado a interesses dali, ou lobbies da colá. Isso é importante, e é importante que isso não aconteça, mas é preciso discutir também a independência interna dos juízes. E nós sabemos que, na fiscalização concreta da constitucionalidade, as normas que se aplicam para a distribuição dos processos são as normas do Código de Processo Civil, porque são as normas do Código de Processo Civil que se aplicam nos casos omissos para além da lei orgânica do Tribunal Constitucional, quando ela não os preveja. O que quer dizer, na fiscalização concreta da constitucionalidade, um processo é distribuído a um determinado relator, o relator elabora o seu acórdão, leva à discussão com os colegas, fica em minoria. E o que é que acontece? Deixa de ser relator, o relator passa para um dos outros juízes. Isto acontece nos tribunais judiciais todos os dias, é esta a regra comum. Porém, no Tribunal Constitucional, na fiscalização abstrata sucessiva, não é isto que se passa. O que se passa é a apresentação de um memorando pelo Presidente do Tribunal Constitucional, é a fixação da posição do Tribunal Constitucional e só depois é que se faz, então, a distribuição do processo por um relator. E o que é que aconteceu com a senhora juíza Clara Sotomayor? O que aconteceu com a senhora juíza Clara Sotomayor é que, na discussão, depois dela ter sido escolhida, objeto de sorteio, e de ser ela a relatora, o que aconteceu foi que houve uma discussão como há normalmente. E nessas discussões são dados contributos para a fundamentação. Normalmente são aceites e estão de acordo com a posição do relator. Contudo, nesta discussão, as sugestões que foram avançadas desvirtuavam a fundamentação da senhora juíza. E ela achou que era juíza do Tribunal Constitucional e não era uma mera secretária que tinha que estar ali a apontar os argumentos dos colegas para desvirtuar a sua própria argumentação naquela matéria, que era a matéria dos metadados. E ela põe esta questão, que é uma questão importante. É quem guarda o guardador, que é uma velha questão em direito, não é? Quem guarda o guardador. E ela, a pergunta que põe é: eu, Clara Sotomayor, salve seja, com todo o respeito por ela, eu quis que mudassem de relator. Mas os meus colegas todos invocaram factos de natureza consuetudinária, não é? Para não haver mudança de relator. Eu fiquei entre a espada e a parede, e o que é que eu podia fazer? Só podia fazer uma coisa, e que era renunciar, como fez. E eu perguntava-lhes, senhores candidatos, qual a vossa posição sobre esta matéria e o que fariam numa situação desta natureza. Uma última questão, e que tem a ver com, de facto, e agora com a independência externa e interna dos juízes do Tribunal Constitucional. É-lhes exigido estatutariamente, na lei orgânica e nos diplomas anexos, nos diplomas que se aplicam por omissão, isenção, imparcialidade e responsabilidade, e mais, em tempos os juízes do Tribunal Constitucional podiam exercer as suas funções durante 2 mandatos. E desde há uns anos para cá passou a ser só um mandato com uma ideia, e a ideia era o reforço da independência do exercício das funções. Ora, relativamente à independência externa, nós temos tido, já aqui o Sr. Deputado Clemente Lima desmentiu enfim, a sua ligação que veio em alguns jornais a um clube de futebol, e fê-lo muito bem, mas o que é um facto é que a percepção que se vai tendo pela intervenção de terceiros, pessoas reconhecidas e que são ouvidas pelos portugueses, pela intervenção da comunicação social, a ideia que se vai tendo é que há aqui ligações ou políticas, ou futebolísticas, ou de qualquer outra natureza, que criam uma percepção que não é a percepção da isenção que um juiz do Tribunal Constitucional deve ter. E a pergunta que eu aqui lhes deixo é se Vossas Excelências sentem que asseguram de facto a independência que é exigível a um juiz do Tribunal Constitucional,
e que isso lhes basta, ou se acham que a percepção que às vezes é criada relativamente a interesses não mancha, ou não limita, desculpem o manchar que retiro, não limita a independência que é exigível aos juízes do Tribunal Constitucional. Muito obrigado.